Minha deusa, hoje eu quero falar sobre como colocar limites de forma saudável. Não uma receita pronta, né? É um emaranhado muito complexo, confuso. E eu quero falar um passo um pouquinho mais acima do que talvez, eu acho que eu até já falei aqui, né? Que é como colocar limites. Como colocar limites sem me sentir culpada. Porque será que é o objetivo? Assim, eu vou colocar limite e vou embora com uma culpa na minha mochila desse tamanho? Não, como eu vou colocar o limite sem me sentir a vilã da história? É isso, esse é o tema. Como colocar limite sem me sentir culpada, a vilã da história. E isso é complexo porque, né, entre nós mulheres, isso mexe com muita gente. Já mexeu pra caramba em mim, continua mexendo. Hoje, talvez em dias mais difíceis, né? Porque o autoconhecimento é assim, não tem o início, meio e fim. É o início, meio e meio, a gente vai caminhando, a gente vai ficando um pouco mais preparada, vai aumentando a régua, né? Mas a cura é sempre complexa. Vamos falar de limites, limites saudáveis. Colocar limite me sentindo bem. E o grande ponto é que a gente foi criada para ceder, para adaptar, para sorrir quando a gente não tô afim de sorrir, né? Tô mal, tô triste, eu vou lá sorrir. E quando eu tento colocar um limite, que às vezes é um não, né? Não. Opa, mas eu fui treinada para falar assim, para agradar, que eu vou desagradar, né? E aí alguma coisa em mim me incomoda, eu me sinto mal por fazer aquilo. E essa voz tem nome. E hoje a gente vai conhecer essa voz mais de pertinho. E mais importante do que conhecer alguém é como eu não vou obedecer esse alguém cegamente. E antes de qualquer coisa, a minha primeira pergunta talvez seja a mais importante, né? O que é limite, né? Porque tem coisas que a gente escuta assim, e aquilo é uma coisa gigante, mas ao mesmo tempo sem um sentido muito claro pra gente. O que é limite? E eu sinto que muitas pessoas, inclusive falando de mim mesmo por muito tempo, a gente associa limite a um muro, né? Uma espécie de frieza, assim, né? Um não seco, uma coisa assim meio defensiva, né? Ninguém vai se aproximar, ser difícil de amar. Uma associação que é uma armadilha. É isso, né? A psicologia, assim, o autoconhecimento incentiva muito que a gente tenha as coisas nomeadas. E às vezes algo visceral, que é limite, né? A gente não tem isso muito claro. A gente evita colocar limite justamente porque a gente tem uma concepção tão errada e complexa e grandiosa do que é limite que eu não vou conseguir chegar lá. Mas limite não é muro. A Brené Brown, que é aquela pesquisadora sobre vulnerabilidade, né? Fantástica, assim, o podcast dela tá entre as listas dos obrigatórios para a mulher, tem uma definição muito legal, assim, sobre limite, que ficou literalmente gravado na minha memória, que limite é simplesmente, isso não é ok para mim, isso não é ok para mim, e aquilo que não é ok para você é limite, só isso, sem drama, sem uma necessidade de frieza, de patada, de distância, é só isso assim, isso não é ok para mim. O que não é ok para você é o seu limite, né? E isso por si só já foi uma das coisas que mais me ajudou a deixar isso possível na minha vida, né? Então, limite entra nesse lugar da distância na qual eu posso te amar e me amar ao mesmo tempo, porque se eu invado o meu limite para te agradar, eu posso até te amar, mas eu não estou me amando, eu estou me desrespeitando, né? Então, quando a gente encontra aquele lugar onde eu te amo e me amo, estou respeitando os meus limites e seguimos. Então, nisso eu começo entrando em coisas assim muito profundas e interessantes para minha existência nessa vida, né? Essa existência dentro de mim. Porque se ao respeitar o meu limite eu estou me amando, é um dos grandes segredos do, do amor próprio, né? Da autoconfiança. E
se para relacionar com aquela pessoa, né? E aí pode ser amoroso, pode ser amizade, pode ser trabalho, pode ser sociedade, enfim, qualquer tipo de relação cabe isso, né? Se para isso eu vou desaparecendo, né? Eu vou cedendo, 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 até que não sobra muito para mim, ou eu vou acumulando ressentimento, e aquele ressentimento silencioso vai me corroendo em algum ponto, me congelando, e aí é isso. Ou eu implodo, colocar para dentro e aquilo me adoece, ou eu explodo. Pessoas que estão, tô linda, 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 tá tudo lindo, maravilhoso, do nada eu pá, solta aquele terror, né? E nenhuma dessas coisas é um amor saudável, é um amor disfuncional. E aí vem um bingo da história, né? Que um limite claro é a única forma da gente ter uma relação saudável. E a gente acha que é uma prova de amor fantástica a gente incluir, né, aquilo, deixa eu invadir meu limite, assim, como uma forma de amor. Não, a corda vai arrebentar. A relação saudável tem um limite claro, né? O Jung, que certamente você já ouviu falar dele, né? O pai da psicologia analítica, fala muito do subconsciente, né? Enfim. E trouxe para a gente a ideia da sombra. Essa parte da gente que a gente vai empurrando para debaixo do tapete porque eu não estou conseguindo lidar com ela, eu não estou topando. E aí a complexidade que Jung descobriu é que tudo que a gente não quer sentir, não quer mostrar, não quer ser, a gente vai empurrando aquilo para esse tapete, né? Só que esse tapete é o nosso inconsciente e aquilo pode não estar expresso claramente, mas vai estar expresso nos meus comportamentos, como bloqueios, como doenças, como questões realmente práticas, né? E aí a gente vai ficando mal, a vida vai perdendo o sentido. Então, chegando até aqui, talvez esteja um pouco embolado, né? A gente compreende que o limite ele é um alvará de soltura para um relacionamento e a gente foi crescendo, idealizando que um relacionamento maravilhoso, né? Eu amo você, então assim não temos limites, assim somos uma fusão. E na verdade, quando a gente vai ver o que já foi dito, estudado e até analisando a nossa vida, não é bem assim. A sombra não desaparece. A sombra ela vai encontrar uma saída, vai vazar. Vai ser a irritação, vai ser a dor no corpo, vai ser alguma coisa, vai engolindo o sapo, vai aceitando, vai incluindo coisas que você não consegue incluir, né? E aí você vai ser aquela pessoa que surta, né? E o que que é o surto? É uma pessoa surtada? Não. É a pessoa tranquila que do nada você olha e fala assim: o que que aconteceu? Você teve uma reação desproporcional, não foi desproporcional se você analisar cada coisa que ela foi incluindo que invadiu o campo dela. Sabe o que eu sinto que é a sensação muito quando a gente invade o nosso limite? Sabe quando você está sentado, sei lá, num lugar desconfortável de sentar, tipo um ônibus, num ônibus no centro da cidade. Aí eu tô sozinha aqui no ônibus. Aí vai lá e senta uma pessoa assim, pô, do seu lado, assim, aquela pessoa que te incomoda, ela senta do seu lado. Isso parece que invade o nosso limite, né? E é mais ou menos isso, assim, essa diferença quando alguém tá invadindo o nosso limite, a gente enrijece, a gente contrai, a gente perde a espontaneidade, a gente perde a leveza. O que que acontece, né? É o que não foi dito. Cobra juros. Cobra juros, cobra caro. Mais caro que juros de cartão de crédito, é os juros mais caro. Esse não dito, o não combinado, o não falado, o não expressado, isso é limite, minha irmã. Pequenos acúmulos que podem ser pequenos, né? Imagina um jardim, não precisa ser aquele jardim grandioso de castelo europeu, não, um jardim simples seu, com as plantinhas que você escolheu, o cheiro que você ama, as cores que fazem sentido para o seu coração abrir, né? E ao redor desse jardim tem uma cerca baixinha, delicada. Ela não impede a vista, não bloqueia o sol. Não é um muro de concreto. Ela só diz assim, ó, aqui começa o meu espaço. Para entrar, você precisa de um convite.
É isso que é um limite, não é uma fortaleza. Eu não preciso colocar um muro de concreto para ninguém ver e às vezes aquilo vai fazer com que o sol nem entre no meu jardim, né? E, enfim, essa imagem para mim é muito ilustrativa, né? Como talvez o nosso corpo realmente sente, né? É um respeito. E agora penso numa outra imagem, assim, a pele do seu corpo. A pele, ela não existe aí para te isolar do mundo. Ela tá aí para te proteger. Enquanto você se relaciona com o mundo, enquanto você sente o vento, o calor, o toque de quem você ama, sem ela a gente ficaria exposta, né, o tempo inteiro, infeccionada por tudo, ferida por qualquer coisa que te tocasse, né? O limite é a pele, o limite é a proteção. Não é o isolamento. Você já teve a sensação que você está tão invadida que parece que você está sem pele dentro de uma coisa? Tô sem pele aqui dentro dessa relação, de tanto que aquilo tá me invadindo. É essa sensação, assim, que é visceral, né, de quando a gente tá tendo o nosso limite muito invadido. Então, o limite, ele vai permitir que a gente se relacione sem que a gente se perca. O limite é natural, tão necessário como a própria pele. Mas por que que é tão difícil a gente colocar? Eu prometo que não é fraqueza, não é imaturidade, não é uma falha de caráter, né? Enfim, é uma cebola. São muitas camadas para a gente falar. E a primeira camada é a infância. É aquilo que a gente foi ensinada, né? É, Gabor Maté, que é aquele médico que fala sobre trauma, que eu adoro, sempre fala daqui. Ele faz essa observação que a maioria de nós aprendeu muito cedo, de forma completamente inconsciente, que expressar as nossas necessidades ia colocar em risco o amor que a gente recebia. Então, eu tô aqui, né, e fiquei com raiva. Ah, pá, 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 gritei, esperneei, expressei minha raiva. Aí minha mãe foi lá e me rejeitou, me reprimiu. Ou seja, se eu ficar boazinha, se eu não colocar meu limite, minha raiva para fora, eu vou receber amor. E aí eu aprendi que as minhas próprias necessidades são perigosas. É melhor eu não colocar elas e receber o amor, porque para aquela criança, muito maior do que as necessidades dela é o amor da mãe, é o amor do pai, é o amor do mundo. É mais seguro ceder. O amor vem quando eu me moldo. Então, assim, olha essa camada. Olha essa camada. Camadas muito profundas e que a gente vai acumulando elas a vida inteira. Outra camada importante, né? O nosso falso self, onde que tá? Aquela versão da gente que a gente construiu para agradar, para encaixar, para sobreviver emocionalmente, né? Esse falso self, como diria o Winnicott, aquele que sorri quando quer chorar, que concorda quando quer discordar, que aceita quando quer recusar. E aí? Onde que fica o meu verdadeiro self se eu começo a expressar e entro em ambientes, num relacionamento, em um trabalho que eu vou ser cada vez mais o meu falso self. E aí, o verdadeiro fica enterrado? Cada vez mais fundo? Até que nem eu sei encontrar ele? Porque faz tanto tempo que eu priorizei o falso self e o outro que eu não sei mais quem eu sou. E isso é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é a gente se conectar com o nosso verdadeiro eu. Para isso, a gente vai ter que colocar limite. Não tem como o seu verdadeiro eu começar a florescer se você não colocar limite, porque o seu verdadeiro eu não é igual ao seu falso. Ah, que eu vou agradar, eu vou ceder a tudo, eu não vou impor, eu vou incluir o outro. Bullshit, não existe isso, não é assim que a gente funciona, né? E isso não é frescura, é muito comum, é um padrão que foi aprendido. E aí cabe nós agora botar a nossa sandália da humildade, sentar no divã e ir desaprendendo aquilo que a gente aprendeu, né? É, enfim, camadas e camadas, camadas de condicionamento cultural,
camadas que ficam no nosso corpo, né? E aí a gente precisa ainda trabalhar o corpo, que eu entendi isso aqui, libertei isso num campo mental, mas e o nó na garganta e o coração apertado, os músculos tensos, né? Indo para essa linha de Reishi. E aí a gente também vai guardando aquilo como bloqueio. Então, assim, são camadas. E essas camadas precisam ser desfeitas para que a gente consiga viver em paz com os nossos limites. Com os nossos limites. A culpa é uma tragédia dentro disso, né? Porque a culpa diz que algo está errado. A culpa diz que algo está errado. Enfim, então a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa ir compreendendo essas camadas, né? Quando eu coloco um limite e eu sinto vergonha, não culpa, vergonha. Você compreende assim a diferença? Assim, a culpa diz que algo está errado, a vergonha diz que eu sou errada. Quando eu sinto a vergonha, eu não estou sentindo que eu fiz algo que eu preciso rever. Eu estou sentindo que eu sou a pessoa errada. Eu sou a pessoa egoísta, ingrata, difícil de amar. E a vergonha é bem complexa nesse lugar, né? Porque a vergonha faz a gente recuar. A gente não quer ser egoísta, ingrata, difícil de amar. Então, pedir desculpa pelo limite que você colocou ali, né? Um limite que eu tenho direito de colocar, diminuir o meu próprio espaço para eu caber naquilo que o outro espera de mim, faz com que as coisas se escalem e a gente se perca dentro da gente mesma. Meio que não se dando direito a coisas que são naturais do ser humano. É natural do ser humano o não. E o corpo diz. E ele sempre vai dizer, ele não vai se calar como você. Só que se você calou, ele vai te dizer aquilo de uma outra forma. Então essas confusões, né, assim, vão virando um emaranhado que se a gente não pegar e realmente ir descascando essa cebola, a gente pode ficar numa prisão assim, labirinto de rato mesmo, né? E aí a vida fica estranha demais, e a vida pede mais. Como é que eu vou ficar nisso daqui? E aí, minha irmã, eu sinto muito assim, mas a reação do outro ao meu limite é uma responsabilidade do outro, não a minha. Só coloca o seu limite quando ele aparecer, porque senão você vai escalando isso, vai empurrando isso para o inconsciente, e aí a única forma do limite ser expresso vai ser explodindo. Vai ser explodindo. Mas o cérebro nosso é plástico, e isso é uma ótima notícia. Os roteiros antigos, eles podem ser reescritos, mas a gente tem que atravessar, né? A gente precisa atravessar. A gente precisa olhar para o Barba Azul. Já ouviu essa história? Claro, se você está aqui, você já escutou. É um homem com a barba estranha, né? Da cor azul, muito rico, muito encantador. Casa com uma mulher jovem e ele vai para a viagem e deixa a esposa com um grande molho de chaves e fala assim para ela: ó, você pode ir em todos os cômodos do castelo, todos, menos um, e deixa a chavinha esquisitinha lá. É o porão proibido. E a gente já sabe o que acontece, né? Ela não vai entrar nesse porão proibido? Vai falar muito alto, né? Ela abre a porta proibida e lá ela descobre que estão os corpos das esposas anteriores. E na leitura tradicional, isso, isso é uma punição pela desobediência, né? Mas tem uma mensagem arquetípica por trás. Ela diz que no momento que a mulher abre aquela porta, o momento que ela vê que estava ali, né, assim, esse é o momento da iniciação, esse é o momento do despertar. Alguma coisa nela despertou também, porque o Barba Azul não é necessariamente um homem externo, é o predador interno. É a voz dentro da gente que fala assim, ó,
suas necessidades são um fardo, nananã, você não pode isso. E eu vou jogando aquilo para a sombra. Aquele porão é a sombra. Aquele quarto proibido é a minha sombra, né? Então, o predador usa inúmeras estratégias para fazer a mulher desconfiar dos próprios instintos dela, do seu próprio julgamento, da sua própria percepção, né? E o que que essa voz tem a ver com limites? Tudo. É a voz do barba azul, seu barba azul interno, que aparece quando você tenta colocar um limite. Ele vai lá sussurrar: ó, se você fizer isso, você vai perder o amor. Mas o ponto da Clarissa Pinkola aqui é isso. A partir do momento em que você abre aquela porta, você vê o predador. Quando você nomeia aquela voz, quando você reconhece ela, você já não consegue mais fingir que ela não existe. Você já não obedece mais o piloto automático. E as esposas anteriores são aquelas partes de nós que já foram devoradas por essa voz, por várias vezes em histórias da sua vida, né? Então, ser essa mulher selvagem, né, aquela que corre livre, que sente o corpo quando algo não está certo, sente prazer quando algo faz sentido para ela. Esse instinto, essa mulher conectada com esse instinto primitivo, selvagem, é, é, é o lugar saudável. É o lugar saudável. É aquela que coloca o limite, que encara o predador interno. E quando você coloca um limite, você não está sendo cruel. Você está sendo uma mulher selvagem, loba, honrando uma sabedoria ancestral que sempre soube que cuidar de si não é egoísmo. É a sobrevivência, é a vida. Então, minha irmã, é desconfortável, é complexo, mas a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para isso. Coloca limite, não como um muro, como, como um respeito. Você merece crescer, você merece ocupar espaço, você merece dizer não. E ser amada mesmo assim. E ser amada mesmo assim. Limite é uma raiz. E ela não vai te deixar pequeno. Ela vai te fazer crescer. Não dá para podar raiz. Podar raiz, a árvore deixa de crescer, né? Deixa aquilo te aprofundar. E a natureza selvagem vai cuidar do resto. A vida pede mais.